Como se arrecadam os impostos pagos por brasileiros e brasileiras? Como se distribui o peso dos tributos entre os cidadãos? Para os conselheiros e conselheiras do CDES, é consenso que, numa democracia, a aplicação do princípio da equidade na arrecadação e na distribuição dos recursos é estruturante para o desenvolvimento do país. A busca da justiça fiscal exige a introdução de critérios para melhor distribuir o ônus da tributação entre famílias, entre empresas, entre regiões do país. Sem o enfrentamento da questão, as grandes conquistas brasileiras da última década não terão sustentabilidade financeira e política de longo prazo. Dentre os critérios de distribuição justa dos tributos está a necessidade de inverter a dinâmica regressiva dos tributos, dos impostos indiretos. É aí que a relação entre desigualdade e injustiça fiscal aparece com mais força. Os países todos vêm aumentando a sua carga tributária, isso é uma coisa importante, porque sem recursos não há como fazer políticas públicas, mas existem algumas deficiências. Por exemplo, a estrutura tributária da região está muito centrada em impostos indiretos, que são regressivos. Ora, isso tem uma relação com a desigualdade. Para os conselheiros e conselheiras do CDES, a simplificação, a qualificação e o estabelecimento de critérios progressivos na tributação são fatores de estímulo à produção, ao emprego e ao desenvolvimento com equidade. A proposta apresentada, com começo, meio e fim, uma proposta racionalizadora, simplificadora do sistema tributário nacional, uma proposta que, no meu modo de ver, significa a possibilidade de começarmos a ter o enfrentamento não apenas da carga tributária excessivamente elevada, mas muito concentrada, com o aumento da evasão fiscal que é crescente, pois essa proposta vai na direção de termos um sistema tributário mais racional, mais eficiente, mais justo e com uma carga tributária melhor distribuída. Ao longo destes 10 anos, o CDES debateu e propôs alternativas ao caráter regressivo e, portanto, propulsor da desigualdade de nosso atual sistema tributário. No Brasil, a justiça fiscal não é alcançada em parte por causa dos tributos indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, ao fazer uma compra da cesta básica no supermercado, vai pagar o mesmo valor que um cidadão com renda mais elevada. A justiça fiscal mudaria um pouco esse padrão de tributação. Por exemplo, isentaria os produtos da cesta básica de tributação, de tal forma que essa isenção é muito mais atrativa e tem um impacto muito mais importante para os pobres do que para os ricos. Então você poderia ter políticas que fariam com que a aplicação da tributação fosse progressiva, ou seja, os ricos pagam mais impostos nos produtos, mais impostos principalmente na renda e mais impostos em atividades produtivas e financeiras. 126,10. Decidi anunciar hoje 3 medidas muito importantes para você e para sua família. Primeira medida que anuncio hoje: a partir de agora, todos os produtos da cesta básica estarão livres do pagamento de impostos federais. Espero que isso baixe o preço desses produtos e estimule a agricultura, a indústria e o comércio, trazendo mais empregos. Com esta decisão, você, com a mesma renda que tem hoje, vai poder aumentar o consumo de alimentos e de produtos de limpeza e ainda ter uma sobra de dinheiro para poupar ou aumentar o consumo de outros bens. Recentes medidas apontam na direção almejada pelo Conselho, como a desoneração dos impostos federais na cesta básica, no transporte público e na folha de pagamentos de vários setores industriais. Mas ainda há muito por se fazer no sentido da simplificação e justiça em nosso sistema tributário. Avançamos nos últimos anos, mas há muito o que fazer. E algumas máquinas de gerar desigualdade permanecem intocadas, como o nosso sistema tributário, que não conseguimos alterar. Há um estudo do CDES que deixa claro a necessidade de alterá-lo. Também, no mesmo caminho,
a simplificação tributária é essencial. É preciso avançar com a uniformização do ICMS e colocar um fim à guerra fiscal. Ainda que a propalada guerra fiscal seja entre Estados, as vítimas muitas vezes são empresas e, por via de consequência, os consumidores que compram dessas empresas produtos ou serviços. A desigualdade ao longo dos últimos 10 anos diminuiu de uma maneira indiscutível, mas ainda estamos longe de uma realidade clara de justiça fiscal quando há injustiça social persistente. Esse caminho, aprendemos, trilha-se por meio do diálogo e do consenso.